Render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez nós estamos juntos para podermos estudar a Bíblia, fazermos uma reflexão. E nesse domingo nós iremos comentar um pouco sobre o capítulo 14 de Mateus, quando Jesus, depois de fazer a distribuição dos pães, né, a multiplicação dos pães, ele vai estar com seus discípulos. E no versículo 22 nós temos aqui que Jesus, junto com eles, se reúne e Jesus diz a eles o seguinte: logo a seguir, depois de ter distribuído os pães, né, para homens e mulheres e crianças, Jesus compeliu, ou seja, Jesus mandou os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus estava no lado do lago de Genezaré e manda os seus discípulos pegar o barco e ir para o outro lado. E quando ele acaba com a multidão ali, ele já está caindo à tarde, ele está sozinho, ele vai orar. Então ele sobe um monte e vai orar. Enquanto isso, seus discípulos estão lá no mar, remando. Só que levanta lá uma tempestade no meio do mar, um vento contrário. E no versículo 24 diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, isso é, lá no meio do lago já, né? E foi açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, lá na quarta vigília, mais ou menos da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi ter com eles. E Jesus estava andando pelo mar, né? Andando por cima do mar. E os discípulos, ao verem aquela situação, Jesus andando ali em cima sobre as águas, ficaram com medo, ficaram aterrados, com medo no caso, e exclamaram: é um fantasma, né? E tomados de medo gritaram. Então viram Jesus andando e tomaram ele por um fantasma. E aí vem essa questão de Jesus dizer a eles, né? E diz o texto aqui que imediatamente Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Nós passamos então por situações que nós às vezes não entendemos, e nós muitas vezes perguntamos o porquê de nós passarmos por tal situação, e nós não temos uma resposta. Se você olhar pelo texto de Jó, eu já disse algumas vezes que Jó, pelo menos mais de 10 vezes ele pergunta a Deus o porquê, por que ele estava sofrendo. E Deus então não responde a Jó. Nós temos alguns textos interessantes, eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu queria retornar um pouquinho a mais. No capítulo 5 de Gênesis, nós temos algumas situações aqui que nós podemos trazer para nós nesse dia de hoje, para nós entendermos essa questão de nós não temermos, né? Não temas, né? Porque sou eu, é Jesus. Porque se ele compeliu, se ele mandou que os discípulos fossem para o outro lado, aquela ordem de comando dele, aquela palavra de comando, é que os discípulos iriam chegar do outro lado, porque foi ele que mandou, né? E ele então vai de encontro aos discípulos e eles estão com medo, né? Achando até que Jesus era um fantasma. Aqui no capítulo 5 de Gênesis, nós estamos estudando já o livro de Gênesis há algum tempo, mas essa parte aqui eu não entrei muito, mas que nós possamos então entender essa Toledô, né? A Toledô aqui, que vai de Adão até Noé, e todos os homens que passaram por essa geração aqui. Nessa Toledô, ou seja, geração, nós temos um refrão, uma ladainha, né? Porque o cara nasceu, o fulano, vamos supor, o Adão gerou um filho, no caso, e depois esse filho cresceu e gerou outro filho, aí vai dar a idade do Adão e Adão morre, né? Então é interessante porque é sempre assim, e morreu, né? Nós vemos com várias situações aqui, do versículo 1 até o versículo 20 e pouco aqui, nós estamos vendo que essa palavra, e morreu. Então nós temos um augúrio, né? Algo ruim, porque morre e nasceu, e com quantos anos ele gerou um filho, e depois de gerar esse filho, ele viveu mais tanto tempo e depois morreu. Aí vem o outro, e morreu. Aí vem Adão, aí vem Caim, aí vem Malalel, e vem toda a descendência desses homens de Adão até Noé.
Mas existe no meio dessa situação, no meio desse bloco de coisas de augúrio, né, de coisa ruim, da morte, da escuridão, da tristeza, nós temos uma pincelada aqui de um indivíduo, um personagem que seria o Enoque. E o Enoque então nasce, ele é filho de Jerete, ele nasce e ele com 65 anos, no versículo 21, no capítulo 5 de Gênesis, ele gera a Enoque. Tá? Ele gera a Metusalém. E depois que o Enoque gera Metusalém, diz o texto aqui no 22, andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Certo? Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Então nós temos aqui um diferencial de toda a ladainha, de toda a tristeza que vem e morreu, e morreu, e morreu. Por quê? Porque aqui no versículo 24 diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui nós não vemos esse relatório de que Enoque gerou a Metusalém e depois viveu mais 300 anos e o total da vida dele foi 365 anos e ele então vai e morre. Não. Aqui existe uma diferença. O Enoque ele é tirado do meio do mundo, né? No caso do povo aqui. Ele é tirado, ele não chega a morrer. Então nós temos aqui um diferencial. Por que eu estou falando isso? É porque nós precisamos entender que mesmo nas situações de nós passamos de tristeza, de angústia, essa questão de perspectiva que nós temos de um futuro, de algo que possa vir a acontecer, e essa questão não acontece, nós ficamos chateados, ficamos tristes, ficamos desesperançados, mas que existe uma possibilidade. Né? Então, se pudéssemos nós escrevermos um livro, né, de uma agenda para nós de possibilidades, né, de intenções que nós temos, que possa o resto da nossa vida que nós temos aqui para viver nessa terra, que nós pudéssemos entender e fazermos essa questão de possibilidades. Eu vejo então possibilidade, eu vejo uma situação de morte, mas existe uma possibilidade também de vida, de transformação, de diferencial nessa batida de morte. Nós temos um outro caso também interessante, não se esquecendo aqui do Enoque, e nós temos um caso lá em Ruth, né? Em Ruth, sobre o livro de Ruth, principalmente na questão da sogra dela, que é a Noemi. O nome Noemi significa agradável, mas a Noemi ela é casada e tem 2 filhos, mas existe uma fome no lado de Israel e ela então vai para uma outra terra, para Moabe. E ali seus filhos casam com as moabitas, 2 moabitas, entre elas uma que era a Ruth, que é o nome do livro. Então nós estamos no livro de Ruth, no capítulo 1. E houve tragédias na família da Noemi. Seu esposo morre e seus 2 filhos também morrem também. Sobra só as duas noras e ela despede as noras, né, para que não fique com ela, que não teriam nenhum compromisso mais com ela. E nós sabemos pela história que a Ruth não quer ir embora, fica com ela e tal. Mas é interessante que no capítulo 1, no verso 20, a própria Noemi, ela vai dizer algo. Quando ela chega em Belém, né? Quando ela retorna para a terra dela, junto com a nora dela, o povo fala assim, poxa, essa não é Noemi, aquela que foi para Moabe com seu esposo e com seus filhos? Aí ela diz para eles, né, que estão perguntando, não é essa a Noemi? Ela diz assim, não me chames Noemi, ou seja, não me chames mais de agradável, né? Chamai-me de Mara. O que quer dizer Mara? Quer dizer amarga. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, né? O El Shaddai. Eu parti ditosa daqui, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, essa que é a Noemi, que é agradável, é um pouquinho invertido em relação à questão do capítulo 5 de Gênesis que nós lemos. Nós vemos a batida, né? E morreu, e morreu, e morreu. Né, coisa desagradável, e vem uma coisa agradável que é a pincelada desse homem que nós conhecemos aí,
que foi chamado Enoque por Deus, que foi tomado no meio da terra o Enoque. E nós vemos agora, um pouco mais invertido, a questão da Noemi, a agradável, que agora quer ser chamada de amarga, porque ela sofreu o dano da perda dos 2 filhos e do esposo. É interessante porque na reviravolta do livro de Ruth, Ruth, que é a nora dela, vai se casar com Boaz, que vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai do rei Davi. Então o bisneto da Noemi vai ser o rei Davi. Então nós podemos ver também aqui uma outra mudança, uma possibilidade, né, de haver uma mudança, e houve. Para Noemi, parece que não tem mais solução, não tem mais jeito, porque ela agora diz que a mão do Todo-Poderoso é contra ela. Mas não é bem isso, nós temos essa impressão realmente de que muitas vezes Deus é contra nós, de que as coisas não acontecem, que nós então desejávamos e não vem, e que Deus está contra nós. Mas não é isso, não é isso, porque nós vemos claramente no texto de Ruth de que a Noemi, depois ela foi abençoada com um neto, com o casamento da Ruth, com o neto e também com o bisneto que seria rei de Israel. Então a agradável, que queria ser amarga, voltou a ser agradável de novo. É interessante. No outro caso também, mais ou menos parecido, que é o caso de Crônicas, nós temos também uma situação em que nasce um personagem, e esse nome desse personagem é o Jabes. Então diz que o versículo 9 do capítulo 3 de 1 Crônicas, que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, né? O nome de Jabes foi colocado pela mãe dele porque significa dor, né? Que causa dor. Então sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores eu dei à luz, né? Então esse nome significa que causa dor. Mas no versículo 10 nós temos uma transformação novamente, da possibilidade de uma transformação para melhora. Nós temos a questão do nosso amigo Enoque, nós temos a questão da Noemi, e nós temos agora aqui o Jabes, que tem o seu nome, um nome de peso, né? Um nome de peso de dor, um peso de tristeza, um peso de angústia, até quem sabe, alguns diriam que seria um peso até de maldição. Mas o Jabes, ele não fica nessa preocupação da maldição, do peso do nome dele, né? Ele vai, então, pela oração, invocar a Deus, né? O Deus de Israel. E ele vai dizer, que me abençoes e que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Então ele faz essa pequena oração, né? Rejeitando o epiteto do nome dele aí, no caso aí, de dor, né? Aquele que causa dor, para que Deus pudesse abençoá-lo, para que Deus pudesse ser com ele, para que Deus pudesse alargar as fronteiras, né? O passo dele, o caminho dele. E diz o texto aqui, finalizando, que e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então nós falamos sobre a questão do Enoque, a questão da Noemi, do Jabes, e nós estávamos lá no capítulo 14 de Mateus, falando o quê? Daquela ordem, aquele mandamento, aquela ordem que foi dada, o que Jesus mandou que os discípulos fizessem, que fosse atravessar para o outro lado do Mar da Galileia, que ele ia encontrar com eles lá depois. E eles vão na madrugada, com todos os ventos, com toda a borrasca, com toda a luta para remar, e eles não venciam como pescadores experientes, mas não venciam aquele vento, aquelas ondas, e estavam preocupados, eu creio que sim. E Jesus então vem lentamente caminhando por cima das águas, segundo o texto que nós temos, e se encontra com eles, e eles assustados começam a gritar e achar que Jesus então era um fantasma. E Jesus diz, olha, fica tranquilo, não temas, né? Sou eu que estou indo em encontro de você, sou eu que mandei que você atravessasse, e se eu mandei, vocês vão atravessar. Então essa possibilidade, né? Essa agenda nossa das possibilidades. Tá ruim no momento? Tá ruim, mas pode ser possível mudar. Tá ruim, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou tudo para mim, não.
você pode ser tirado do meio da solução, do problema, da angústia, da tristeza, do horror, da dúvida, do medo, como foi feito com Enoque, e acabou-se então ali, no caso, veio outros casos que morreram, mas esse rapaz, no caso, o Enoque não morreu, foi pinçado dali. E também a Noemi, que tudo era agradável para ela, o nome significava isso, e muitas vezes o nosso nome significa realmente aquilo que a gente é. E ela expressou a sua tristeza, a sua angústia, a sua mágoa, o seu rancor, a falta do esposo, né? Da morte, no caso do esposo e dos filhos, algo que entristece. E ela foi então e disse, não, eu não sou mais agradável, eu não sou mais Noemi, eu sou Mara, eu sou amarga, a minha vida tornou-se amarga. E o pior de tudo é que ela coloca que a mão do Todo-Poderoso foi sobre ela, né? Para a destruição dela. E também temos uma mãe que sofreu muito para ter um filho no parto, e ela então coloca, né, aquele selo sobre o seu filho, sobre a questão dos Jabes, que é o dor, o que provoca dor, o que invoca dor, o que dá dor, e é triste tudo isso, né? Mas sempre nessa possibilidade de mudança de situação, de mudança de tristeza para alegria, de mudança de desesperança para esperança, de mudança de escuridão para claridade, para luz. E isso faz parte da nossa vida. Deus nunca prometeu para ninguém um mar de rosas. Nós temos lutas, nós temos dissabores, nós temos angústias, mas está sempre Deus no decorrer da Bíblia e também Jesus dizendo, olha, tem coragem, ser forte, ser valoroso, não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Tanto o Senhor Deus como o Senhor Jesus dizem isso, e Jesus ainda falou para eles, olha, não temas, vem comigo. E acrescentando um pouquinho mais, que seria até uma outra reflexão para nós termos, seria a questão do próprio Pedro nesse momento aqui, ele dizer, porque o Pedro ele era um pouco audaz, né? E ele disse, se é tu mesmo, me manda para estar contigo aí. Então ele falou, então vem. Se você tem fé, você vem. Só que no decorrer da andança de Pedro até Jesus, ele teme, né? Ele tem medo por causa do vento, por causa das ondas que se avolumavam ali. E ele teve uma dúvida, teve a falta de fé, e ele começou a afundar e clamou a Jesus, tem compaixão de mim que eu estou afundando. Aí Jesus volta para ele e pega a Pedro, tira, né? E diz para ele assim, homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? Então nós temos essa possibilidades, nós temos uma agenda de possibilidades, e que muitas vezes nós duvidamos, nós temos pouca fé e não cremos que a coisa pode se reverter, as situações que se apresentam. O importante muitas vezes quando a mulher de Ló falou para ele naquela situação que estava enfermo, perdeu tudo, e a mulher dele mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, o Jó disse para a mulher dele, falas como louca. Tenho recebido o que é bom de Deus e não posso receber o que é ruim também, né? Então nós temos momentos ruins, momentos de tristeza, momentos de angústias, de males, mas também temos essas escapatórias, né? Essas possibilidades de melhores momentos, de dias mais felizes, de um futuro que nós temos vislumbrando, e tudo na confiança que nós possamos então não ser como os discípulos, nos desesperar, mas infelizmente isso é coisa do ser humano, nós muitas vezes nos desesperamos, é verdade, mas temos essa questão dessa fé, né? De que é Ele, de que Ele está junto, de que nós não temermos, e também aquilo que Pedro falou, né? Posso ir? Vem, se você tiver fé, você vem, você anda e vem até aqui a mim. E ele não, no meio do caminho, por causa das situações que se apresentavam ao redor dele, ele titubeia, e ele então começa a afundar, e ele diz, homem de pouca fé, por que você duvidou? Né? Possibilidades. Amanhã será um outro dia. Existe uma música antiga, eu nunca sei se ela é do Caetano, eu sei que o Caetano Veloso que canta, eu não sei se ela é dele ou do Chico Buarque. Diz que Deus dará. Eu não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, ó nega? Diz que Deus dará, diz que Deus dá, né? Mas se Deus não dá? Então, é nesse momento que nós tentamos compreender. Vai para o outro lado.
Deus deu, vale por dar a palavra. E de repente as coisas não são assim. Mas espera aí, se Deus não dá. Então nós temos que entender que, por mais que seja terrível e muitas vezes a gente desconfie de que Deus não vai dar, nós possamos ter fé das possibilidades de que Ele pode sim intervir na sua situação, transformar a tristeza em alegria, né? As lágrimas em riso. E que Deus abençoe a sua semana, que seja contigo, com a sua casa, com a sua família, e que você não temas, e que você veja as possibilidades. Não vejo, tem uma música antiga, não vejo as circunstâncias, eu vejo o seu amor, eu vejo a possibilidade da vida, da transformação, da alegria, da luta, de ir avante. Eu vejo porque o Senhor diz para mim, não temas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.